Agora vai. Vamos lá, pessoal. Vou esperar só mais um minutinho para vocês se organizarem, que de repente ainda não pegou o material, tá? Qual página? 408 e 409. Gente, olha, meninas, eu já pedi, tô pedindo assim da maneira mais educada possível, não existe outra forma, não. Tá, pô, não tem necessidade, o professor tá tendo que chamar a atenção toda hora, vocês duas. Aí sabe, vê se tem cabimento, eu ter que, de repente, eu não acredito que, assim, que eu vou ter que chegar a esse ponto. Mas pedir para uma das duas ter que sentar aqui na frente, pô, desnecessário isso. Não tem cabimento negócio numa situação dessa, pô, então, se eu tiver que chegar a esse ponto, eu não vou acreditar. Mas se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Pô, não dá. Vim para a sala de aula para ficar fazendo isso, um monte de coisa para ser feita. Pô, quer brincar? Avisa em casa. Eu prefiro ficar em casa, porque lá eu fico brincando, o professor tá falando, eu tô deitada na minha cama e que se dane, ué. É assim. Eu acho muito mais fácil, muito mais justo. Que eu não sou obrigado a ter que estar aqui, eu tenho que estar dando atenção para vocês. Tem gente em casa e, pô, fica essa galhofada dentro de sala. Se continuar, eu vou entender isso como uma falta de respeito. Tá? Então, eu vou tomar as minhas providências. Eu espero estar sendo bem claro. Se eu tiver que chamar atenção de novo, eu vou tomar providência. Eles estão muito grandinhos para ficar de bobeira. Vamos lá, então. Página 408, número 1. O que nós temos aqui? Nós temos os acontecimentos abaixo refletem uma importante mudança ocorrida entre o século XIX e início do século XX. Verifique quais são esses acontecimentos e expliquem que refletiram historicamente na população mundial. Então, nós temos aqui 3 acontecimentos que têm muito a ver com algo que eu falei, que eu venho falando, né? Sobre o conteúdo nas últimas semanas em relação a essa questão do crescimento populacional. Nós temos aqui, ó, construção de rede de esgoto e distribuição de água tratada, ampliação da melhoria da coleta de resíduos sólidos, melhoria dos serviços de saúde, avanço da medicina, desenvolvimento de novos medicamentos. Todos esses fatores juntos, eles contribuíram para algo em relação à população. Ou seja, esses fatores combinados fizeram com que algo com a população começasse a ocorrer que não acontecia antes. Para vocês que estão em sala ou em casa, o que esses fatores juntos, ou no ou em que, né? Que esses fatores juntos contribuíram. Pode falar, meu filho. Perfeito, perfeito, exatamente. Então, todos esses fatores combinados, eles vão fazer com que a mortalidade tenha uma diminuição, a taxa de mortalidade caia, e você vai ter o quê? Se a mortalidade ela sobe, você vai ter um aumento da expectativa de vida. Alguém que está em casa quer falar o que colocou? Então, quem quiser, alguém quer que eu fale a resposta para anotar, porque senão eu sigo. Anotem aí, por favor. Estes fatores combinados, ajudaram a diminuir as taxas de mortalidade e aumentaram a expectativa de vida. Ajudaram a diminuir as taxas de mortalidade e aumentaram a expectativa de vida. Ponto final. Tranquilo, João? Número 1? Foi? A número 2 era o seguinte, descreva o significado da expressão explosão demográfica. Explosão demográfica é um termo usado
para descrever um processo que ocorreu com a população mundial a partir de um determinado período. Então, o que acaba acontecendo? Você tem a população mundial e essa explosão demográfica, ela vai marcar um fato que, assim, não foi de repente, mas aconteceu rapidamente. Alguém em sala, alguém em casa? Então anotem aí, por Professor, favor. eu coloquei assim, é quando o crescimento demográfico mundial ficou muito alto rapidamente. Tá certo, mas aí você poderia. Era bom você especificar, Ana Bárbara que está falando, né? É, Só isso, Ana Bárbara. Tá certo que você falou, mas é só especificar o período em que essa explosão demográfica aconteceu, que foi entre 1950 e 1980, tá bom? Entre tá essas bom. décadas aí, mas o que você colocou, o restante da resposta, tá correto, tá bom? Então vocês podem colocar aí, quem quiser, na número 2, o seguinte: o termo descreve o termo descreve um elevado crescimento populacional. O termo descreve um elevado crescimento populacional ocorrido, um elevado crescimento populacional ocorrido entre as décadas de 1950 e 1980. Um elevado crescimento populacional ocorrido entre as décadas de 1950 e 1980, ponto final. 1900 o quê? 50 e 1980. Vamos para a 3. A 3 era o seguinte: quais fatores justificam a recente diminuição da taxa de natalidade dos países mais desenvolvidos e dos países menos desenvolvidos? Então, o que acaba acontecendo? Nós temos isso ocorrendo hoje nos países ricos. O Brasil não é um país rico, não é um país desenvolvido, mas o Brasil é um país que está ali no meio do caminho, né? Um país chamado de desenvolvimento. E aqui a gente tem observado isso também. A gente tem aí uma diminuição na taxa de natalidade, a quantidade de filhos por casal vem diminuindo. Então, nós temos alguns fatores que contribuem para isso. Por que será que hoje a quantidade de filhos está diminuindo? Por que as pessoas estão optando por ter menos filhos? Escolhe aí, pode um dos dois aí. Isso aí é um fator. Tem mais coisa, né? Beleza. O aumento do custo de vida. Muito bem. O que é o aumento do custo? Oi? Perfeito. Se juntar o que ela falou, você falou aí, eu tenho a resposta perfeita. São esses fatores os principais. Você tem, como ela falou, o uso de métodos contraceptivos, que são hoje vários, existem várias formas de você evitar a gravidez. Você tem também a questão do aumento do custo de vida nas grandes cidades. Quando eu falo custo de vida, eu estou me referindo ao aumento do preço dos alimentos, aluguéis que são mais caros, exatamente, você quiser manter um filho numa escola e tudo isso. E você também tem a presença da mulher no mercado de trabalho. A mulher hoje ela está trabalhando mais, ela está mais presente no dia a dia no mercado de trabalho, e então ela não tem tanto tempo para cuidar de muitos filhos. E aí o que acaba acontecendo? Ela opta por ter menos filhos, ou então ela até deixa a gravidez como segundo, terceiro plano. É muito comum você encontrar hoje aí muitas pessoas, muitas mulheres nos casais que, devido à rotina, né, o dia a dia, e isso é algo importante, que são pessoas conscientes, que não tem tempo. A pessoa tem aquela consciência: caramba, se eu tiver um filho hoje,
eu não tenho como estar dando a atenção que ele necessita. Isso é uma coisa legal também. E aí optam por não ter filhos. Se no futuro conseguirem ter o tempo necessário para dar atenção ao filho, aí sim. Então é uma série de fatores. Então nessa número 3, vocês podem colocar o seguinte aí, para quem quiser. Uso de métodos contraceptivos. Uso de métodos contraceptivos. Aumento do custo de vida. Uso de métodos contraceptivos. Aumento do custo de vida. E a presença da mulher no mercado de trabalho. Uso de métodos contraceptivos. Aumento do custo de vida. E a presença da mulher no mercado de trabalho, ponto final. Beleza? Vamos lá, gente. A número 4. Número 4 é o seguinte, ó, de acordo com o gráfico da página 406, assinale a alternativa correta. Para a gente adiantar aí, a correta é, no caso, o segundo quadradinho aí, onde está assim, ó. No ano de 1950, a taxa de natalidade no mundo era superior a 35%. Com o passar dos anos, essa taxa caiu e chegou a apresentar em 2010 um número inferior a 20%. Então, é o segundo quadradinho, marquem como correta. Já estou na página 409, tá? 409 nós temos aí o seguinte, as imagens abaixo mostram duas realidades diferentes em relação à taxa de crescimento populacional de alguns países. Aí nós temos lá, observe, isso na letra A. Observe as imagens e insira a taxa de crescimento que corresponde a cada um desses países conforme nos números da tabela 407. Então, ó, nós temos dois países aí. Um é Níger, né, que é um país africano, e o outro, o Japão, um país asiático. No Níger, vocês podem colocar do lado aí, o percentual de crescimento populacional lá é de 3,81%. Então, coloca esse percentual do lado aí da foto, na primeira, no caso do Níger, 3,81%. E no caso do Japão, o crescimento ele é negativo, ele é de menos 0,23%, tá? Então, repetindo, o crescimento populacional no Níger, 3,81%, e no Japão, menos 0,23%. E na letra B, o que ele pede? Olhando essas duas imagens, é uma questão de observação. Comparando a foto do Níger com a foto do Japão, essas duas fotos aí, o que a gente consegue perceber entre uma foto e outra? Que uma foto tem muitas crianças e na outra só idosos. Exatamente, simples assim. Ou seja, pode escrever isso. Quem foi que falou aí, que está em casa? Desculpa. Renan. Então, Renan, é isso aí mesmo. O Renan falou e vocês podem escrever aí. Na primeira foto, observamos muitas crianças, podem escrever isso. Na primeira foto, observamos muitas crianças. E na segunda foto, muitos idosos. Mas é porque, justamente, o livro tem um negócio assim, porque a que vem agora é que pede uma explicação um pouquinho mais elaborada. Tá? A primeira era só para observar a foto mesmo, mais idosos na primeira e mais crianças na segunda. Agora, olha o que está sendo pedido aqui. Escreva qual é a principal diferença representada nessas imagens em relação à atual população do Níger e do Japão. Então, assim, observando a foto do Níger, onde você tem muitas crianças, e a do Japão, onde você tem muitos idosos, que conclusão que a gente chega? Que no Níger, você tem ainda, e claro, com base no percentual também, um número de nascimentos muito elevado ainda. Já no Japão, não. Já no Japão, você tem uma diminuição do número de nascimentos e, ao mesmo tempo, tem uma outra característica no Japão também, que é uma característica típica de um país desenvolvido, que é o envelhecimento da população. Então, o que a gente observa em países desenvolvidos é que a população está vivendo mais. E é uma tendência mundial, claro, alguns países não acompanham tanto. No caso da África, inclusive, boa parte dos países africanos ainda não estão conseguindo acompanhar essa expectativa de vida muito elevada. Por quê? Porque ainda é um continente onde muitos países atravessam muitos problemas, como falta de saneamento básico, tem muitas doenças que ainda matam muito, já foram erradicadas em outros países. Então, assim,
Isso tudo faz com que não se viva muito em alguns países africanos. Em compensação, em países envolvidos, vários países europeus, e no caso do Japão, como país asiático, você tem uma qualidade de vida muito, muito elevada. Isso faz com que as pessoas vivam muito. O Japão é um dos países onde você tem um dos maiores percentuais do mundo de pessoas acima dos 80 anos. E 80, 90, muitas pessoas chegando aos 100 anos. E o diferente é que hoje, quando você pensa assim, pensa numa pessoa de 80 anos, na cabeça de muitos de vocês, é uma pessoa que vai estar toda ruim, cheia de problemas de saúde. Claro que isso acontece, mas o que a gente observa mais é que isso não está acontecendo. Claro, eu não quero comparar uma pessoa de 80 com uma pessoa de 30, mas a pessoa está chegando aos 80 com uma certa qualidade de vida, com uma saúde, e consegue desenvolver atividade. Tem muitas pessoas com 80 anos que trabalham ainda, não porque precisam, mas porque querem, e são pessoas produtivas ainda, a cabeça está funcionando bem, o corpo está funcionando legal, claro, dentro das limitações. Mas isso aí é resultado, o que é resultado de uma boa alimentação, de um bom atendimento médico. Todos esses fatores juntos acabam contribuindo para isso, tá? Então aqui na letra C, perdão, vocês podiam colocar isso, tá? No Níger, quem quiser pode anotar aí. Quer falar o que você colocou? Não? Mas tá batendo com o que eu estou explicando aqui, mais ou menos. Então, vocês podem colocar isso aí, quem quiser. Aliás, alguém quer, né? Porque eu falei aqui, alguém, senão eu sigo para o outro. Quero. Ah, quer? Então tá, então vamos lá. No Níger observamos uma grande concentração de crianças devido a um elevado número de nascimentos e no Japão mais idosos devido a uma elevada qualidade de vida. No Japão, mais idosos devido a uma elevada qualidade de vida. Obrigado, tio. Tranquilo, tranquilo. Agora vamos dar uma pulada lá para a página 416, tá? 416 e 417, por favor. 416 e 17. Vamos lá então, gente. Na 416, o número 1 pede o seguinte: o que são as chamadas pirâmides etárias? Aqui no livro tem. Pirâmide etária vocês já estudaram com certeza no 7º ano. O que é uma pirâmide etária? A pirâmide etária é um gráfico, tá? É um gráfico que você tem algumas informações nesse gráfico sobre população. Então, lá na página, deixa eu ver aqui, nas páginas 411 e 412, e até na 413 também, vocês vão ver alguns exemplos de pirâmides etárias. E numa pirâmide etária, que tipo de informação você vai encontrar? Você vai encontrar a quantidade de pessoas por faixa etária e sexo, ou seja, a idade e se são homens, são mulheres, crianças, idosos, enfim. Tudo isso você vai encontrar lá na pirâmide etária. Então, se eu fosse colocar uma definição simples aqui de pirâmide etária, eu colocaria gráfico com informações sobre a população de um determinado país. Gráfico, então a número 1 ficaria essa, gráfico com informações sobre a população de um determinado país. Gráfico com informações da população de um determinado país. Isso na número 1. Alguma dúvida na número 1? Não. Então vamos seguir para 2 aqui. Na 2 nós temos duas manchetes aí, duas reportagens, né? Aí na primeira tá: o mundo terá 2 bilhões de idosos em 2050. A OMS diz que envelhecer bem deve ser prioridade global. E na segunda nós temos: o número de crianças no Brasil cai e sobe de idosos, afirma o IBGE. Então,
todas essas reportagens, na letra A está sendo pedido o seguinte: o que as manchetes acima destacam, aí vocês podem colocar o crescimento do número de idosos. Nas duas reportagens, isso está sendo abordado, tá? Então, vocês podem colocar na 2A o crescimento do número de idosos. Aí na letra B nós temos o seguinte: de acordo com a manchete sobre o Brasil e a observação do gráfico da página 410, nosso país está apresentando algo semelhante ou diferente da média mundial. Na opinião de vocês, o Brasil está acompanhando essa tendência de envelhecimento ou não? Hein, gente? Ele está acompanhando, até porque a reportagem aí mostra isso. Então, o Brasil está acompanhando, sim, essa tendência, que fique bem claro. Nós não estamos longe ainda de ser um país desenvolvido, e isso aqui é uma média, tá? Porque existem exceções. Mas, de certa forma, a gente está vendo hoje brasileiros viver mais. Se você for pegar o percentual de brasileiros acima dos 70 anos, principalmente, isso está crescendo muito. A gente está tendo a cada ano um percentual chegando aos 80, porque aqui também aconteceu o que ocorre em vários países. A medicina está mais avançada, tratamentos, as pessoas hoje estão buscando ter uma qualidade de vida melhor, tudo isso está contribuindo, tá? Então, vocês podem colocar aqui na letra B que o Brasil está seguindo, sim, está seguindo o mesmo ritmo, a mesma tendência que vem ocorrendo no mundo. O Brasil está seguindo a tendência mundial aí de envelhecimento populacional, tá bom? Tem coisas que, assim, você não entende realmente, desnecessário. Mas, porque você vê que a explicação ela é bem simples, não tem muito. É porque ele espera, isso é importante, né? Que vocês, assim, montem uma resposta, elaborem bem, enfim. Mas ela é bem simples. Alguma dúvida nessa letra B, gente? Posso ir para a letra C? Pode. Vamos lá, então. Com base na resposta da questão anterior, explique quais fatores têm provocado esse panorama atual da população brasileira e mundial. Aí é uma questão pessoal, aí entra novamente naquilo que eu falei aqui. O que está fazendo com que a população cresça? Essa questão do avanço na medicina, de uma qualidade de vida melhor, do acesso a medicamentos e tratamentos que acabam assim, prevenindo e diminuindo os danos causados por determinadas doenças. Então, hoje, professor, uma alimentação de qualidade, com certeza. Hoje a gente sabe que a alimentação ela tem que ser uma boa alimentação para que você tenha uma qualidade de vida legal também. Então, tudo isso acaba contribuindo. Bom, então vocês podem colocar esses fatores que a gente já tinha falado aqui anteriormente: acesso a tratamentos, a um sistema de saúde mais avançado, uma boa alimentação. Tudo isso vem contribuindo para esse aumento aí da população de idosos. As pessoas estão vivendo mais. Alguma dúvida na letra C? Vamos para o número 3, então, já na página 417. Nós temos lá: associe as pirâmides etárias às características correspondentes. Então, nós temos população mais jovens, populações em processo de envelhecimento, populações envelhecidas. Para a gente ganhar tempo, a sequência correta fica aí C, B e A, tá? Em cada quadradinho desse aí, a sequência correta é essa: C, B e A. Tá bom? E finalizando aí na página 417, número 4, é o seguinte: observe abaixo a bandeira de alguns países. Aí nós temos Alemanha, Japão, Itália, Suécia e França. Aí ele pede para que vocês olhem lá o texto da página 403, o que os países representados por suas bandeiras têm em comum. Primeiro, tá? Todos esses países aí, Alemanha, Japão, Itália, Suécia, França, são países desenvolvidos. Todos eles são países desenvolvidos. E outra coisa também, com base na página 403, todos eles têm um percentual elevado de idosos, todos esses países. Então, essas são as semelhanças. São todos países desenvolvidos e com uma grande quantidade de idosos. Beleza?
Alguma dúvida nessa? Correndo lá para a página 423, o último exercício pendente. 423 e 24. Vamos lá, então. 423. Nós temos o seguinte: de acordo com o que foi estudado sobre a mobilidade da população mundial, explique os seguintes tipos de migrações. Aí nós temos migrações internas, temporárias, internacionais e permanentes. Migração interna. Alguém fez o que quer falar? Porque senão... Pode falar, meu filho. Show. Alguém quer que eu fale migração interna porque não fez? Eu, tio. Então pode colocar aí. Página 423. 423. Vamos lá, então. Vou falar migração interna, hein? Migração que ocorre dentro de um país. Migração que ocorre dentro de um país. Migração interna, aquelas que ocorrem dentro de um país. Vamos lá agora, migrações temporárias. Alguém? Exato, pode ser. Então, temporário é o seguinte: os indivíduos se deslocam para um determinado local e depois voltam se deslocam para um determinado local e depois voltam, para a sua área de origem. E depois voltam para a sua área de origem. Vamos lá agora, migrações internacionais. E aí? O que é uma migração internacional? Ou, vocês podiam colocar simplesmente, deslocamentos de um país para outro. Poderia ser também. Deslocamentos de um país para outro. E, por último, migrações permanentes. Tá? O que é uma migração permanente? Fica em definitivo. Perfeito, perfeito. Então, a migração permanente, vocês podem colocar aí. O indivíduo muda definitivamente de lugar. O indivíduo muda definitivamente de lugar. A número 2 é uma pesquisa que vocês deveriam fazer, né, na internet sobre essa questão da imigração aqui no Brasil. Então, vamos seguir aqui para 3 rapidinho. Tá? É uma coisa pessoal, uma questão pessoal, então não tem muito aí o que fazer. Na 3, página 424, pessoal, rapidinho aí. E a pesquisa que vocês podiam, se quiserem fazer ainda, né, na 2, esse assunto aqui é o mais evidente sobre migração no Brasil na atualidade, né? Nós temos aí o texto e a fotografia abaixo retratam os efeitos da crise econômica da Venezuela em 2018 e os impactos causados em parte da sua população, provocando a migração de muitos venezuelanos para o estado de Roraima, no Brasil. Então, o Brasil, nos últimos anos, recebeu muitos venezuelanos. Crise econômica, social muito severa no país, e aí eles acabaram se instalando, principalmente lá em Roraima. Aí tinha um texto aí que fala um pouco sobre isso. Aí, na letra A, de acordo com o texto e a fotografia, assinale qual dos fatores contribuiu para o início de uma crise migratória
de venezuelanos para o Brasil. No caso, ele usa aqui dois termos, atrativos e repulsivos. É claro que é repulsivo, que os problemas que ocorreram na Venezuela acabaram expulsando, né, os venezuelanos. Eles, assim, não tinham perspectiva nenhuma de uma melhora no país, falta de emprego, falta de alimentos, a coisa era tão complicada que às vezes a pessoa tinha o dinheiro para comprar as coisas, mas não tinha o que comprar. Então, a única saída era tentar a sorte no outro país. E o Brasil era o destino mais próximo ali para fugir da crise. Tá? Então, cara, eles... Na teoria, não. Mas na prática, é uma ditadura, né? O que a gente tem lá é um governo com um forte apoio, né, dos militares, e assim, com base no que a gente chama aí dos conceitos do socialismo, que é aquela coisa da igualdade de classe, coisa e tal. Só que na prática isso não acontece. Tá? Porque você tem grupos que controlam as riquezas do país. No caso, a principal riqueza lá, que é o petróleo. A Venezuela, ela é uma das maiores produtoras de petróleo no mundo. Só que assim, o país ele se deu mal porque não fez os investimentos nos setores certos, e alguns anos atrás o preço do barril do petróleo caiu muito. E o petróleo é a principal riqueza do país. Então isso acabou com a economia da Venezuela. Muitos países também que investiram na Venezuela foram embora. Então, isso tudo acabou levando o país à crise. E até hoje, né, devido ao fato de ser uma ditadura, o país acaba não atraindo muito investimento. Então, a situação lá ainda é bem complicada, tá? E é aquele negócio. Você vai para a rua, você faz protesto, você tem liberdade para fazer isso. Lá não. Lá, se você fizer algum protesto contra o governo, o protesto é punido com violência, mesmo a pessoa pode ser presa, porque está cometendo um crime contra a soberania nacional, tem coisas assim. Então a população não tem nem liberdade de expressar a sua insatisfação. Situação bem complicada lá, e por isso que as pessoas querem ir embora, né? Vamos lá então, pessoal. Na letra B ainda, da número 3. Explique os motivos da crise migratória de venezuelanos que estão associados aos fatores que você assinalou na questão anterior. É só vocês colocarem que eles vieram para cá por quê? Falta de emprego, assim, falta de perspectiva de vida. Ou seja, os caras estavam numa situação, estão ainda, né, muito complicada. Faltava de tudo, falta de emprego, falta de alimento. Então, é uma crise social muito grande e econômica, né, que acabou fazendo com que eles fugissem para o Brasil. Pode repetir a resposta? Posso sim, minha filha, posso sim. A falta de empregos, e as baixas condições sociais, falta de empregos e baixas condições sociais. E, por último, pessoal, lá na número 4, nós temos assim, o texto da página 421 revela que os haitianos são destaque entre os imigrantes no Brasil, no mercado formal do Brasil. De acordo com o texto, quantos haitianos trabalhavam formalmente no nosso país em 2016? E que quantidade eles representam no valor total desse tipo de trabalhador? Então, para a gente ganhar tempo aí, pode colocar o seguinte: em 2016, havia 26.127 trabalhadores haitianos no Brasil. Vou repetir, tá? Em 2016, havia 26.127 trabalhadores haitianos no mercado formal do Brasil. 26.127 trabalhadores haitianos no mercado formal do Brasil. Ponto final. Fechou, pessoal. Acabou.
no mercado formal do Brasil. Pessoal, vamos fazer o seguinte, como já são 9h52 e daqui a pouco é o intervalo de vocês, eu estou com texto aqui para iniciar o módulo 2, tá? Mas aí não adianta colocar nada agora porque não vai dar tempo de copiar. Então, podem se organizar aí, tá? Já vou até liberar quem está em casa aí pro intervalo, tá bom? Aí daqui a pouco a gente volta aí, tá bom, pessoal? Então até daqui a pouco, tá? Deixa eu só parar a gravação aqui. Tchau, tio. Tá, até daqui a pouco.